Amigas, amigos, olá! Continuando com a nossa preparação para os exames vestibulares, um tema que até agora não foi adequadamente explorado nos exames vestibulares e, portanto, tem uma potencialidade muito forte para as próximas provas. As tensões na Ásia Ocidental, as tensões entre Israel e Palestina. Vamos buscar alguns elementos históricos para nós entendermos mais adequadamente essas tensões da atualidade. Eu coloquei aqui para vocês um mapinha de uma reportagem muito interessante do meio de imprensa Al Jazeera, né, sobre a ocupação da região da Palestina. Lembrem-se, Palestina é a região que vai aproximadamente do Rio Jordão até o litoral do mar Mediterrâneo, sendo uma denominação dada pelos romanos lá na antiguidade, esta dita região da Palestina. Em 1917, as tropas britânicas passam a ocupar definitivamente esta região, que era uma parte do decadente Império Turco-Otomano. E dentro deste contexto já havia, dentro da lógica do movimento sionista, crescentes migrações de judeus em direção a essas regiões, principalmente judeus europeus, com vistas à criação de um lar nacional para os judeus. Era o movimento sionista que buscava, desde a virada do século XIX para o início do século XX, a ideia de criação de um Estado para os judeus na região da Palestina, o Estado de Israel. O mapa mostra a concentração de judeus, uma concentração mínima de judeus nestas áreas azuisinhas, comparativamente às regiões verdinhas hegemônicas de palestinos, majoritariamente muçulmanos sunitas. Mas nós temos a manutenção do fluxo migratório de judeus para a região e a constante pressão da comunidade judaica internacional, em especial europeia, com vistas à criação do Estado de Israel, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto Judaico na Segunda Guerra Mundial. Essa pressão se tornou ainda mais eficiente, viabilizando que a ONU criasse a resolução 181 em 1947. Essa resolução 181 propõe a partilha da Palestina. E segundo o nosso mapinha, uma área rosinha, um estado para os judeus, enquanto a área amarelinha deveria ser um estado para os árabes palestinos. Eu digo estado para os judeus porque o movimento sionista originalmente, e neste momento, 1947, não buscava a formação de um estado confessional. Então não é um estado judeu, não é um estado com fé oficial, é um estado para uma população sem território, a população de judeus. Mas o estado não teria fé oficial. Isso é uma coisa ao mesmo tempo óbvia, né? Aparentemente é uma inconsistência, é uma questão óbvia, né? Vamos pensar mais facilmente, eu devo estar dialogando com mais pessoas que entendem ou professam o cristianismo. Então vamos pensar, um Estado cristão, mas cristão de que categoria? Cristão católico, protestante, ortodoxo? São ramificações muito diferentes do cristianismo. Da mesma forma o judaísmo. Não existe um judaísmo só. Daí a ideia de criação de um Estado para os judeus. Não importa que corrente do judaísmo se professasse. Então seria um Estado para os judeus e um Estado para os palestinos. E notem, Jerusalém, área de importância para judeus, para muçulmanos, para cristãos, né, cidade sagrada para as três religiões monoteístas da região, ficaria como uma área de administração internacional. Mas os países árabes da região entenderam muito claramente que o processo de criação do Estado de Israel diz respeito ao interesse sionista e também ao interesse americano. O interesse americano de dilapidar o imperialismo franco-britânico nesta região tão importante da Ásia Ocidental e Oriente Médio e aumentar a sua própria influência na região. Dentro de um contexto daquilo que seria chamado na década seguinte, década de 1950, seria chamado de terceiro mundismo, os países árabes se levantam contra a criação do Estado de Israel e a partilha da Palestina na Organização das Nações Unidas, votando contra a criação do Estado de Israel. Como foram derrotados na votação, eles voltaram à carga em 1948, iniciando a primeira guerra entre Israel e os países árabes. Lembrem-se, Israel tem apoio dos Estados Unidos. Tá? Há interesse americano na criação e manutenção do Estado de Israel. E, portanto, apesar de o mundo árabe muçulmano ser gigantesco à volta de Israel, Israel tem, desde as suas origens, mais recursos financeiros, mais recursos militares, egressos dos Estados Unidos. Israel vence esse conflito até 1949 e tem uma leve expansão nessas áreas rosinha, amarelinha, que viram território de Israel. E as áreas que deveriam ser o Estado da Palestina se tornam áreas ocupadas ou por Israel ou pela Jordânia, a área verdinha amarelinha.
ou pelo Egito, a área vermelhinha amarelinha, tá certo? Nós temos então a criação do Estado de Israel e o Estado da Palestina acaba sendo natimorto, ele nunca sai do papel. E os palestinos que eram majoritários na região? Voltando à reportagem da Al Jazeera, se intensifica o êxodo dos palestinos, 750 mil, né, que passam a migrar em direção a outras regiões. Quais regiões? Da área azulzinha, onde Israel se constituiu, em direção à faixa de Gaza, ocupada pelo Egito, em direção à Cisjordânia, ocupada pela Jordânia, ou para os outros países da região, para a Jordânia, para o Líbano, para o próprio Egito e assim por diante. Então, o êxodo, a expulsão dos palestinos dos seus territórios. Mas em 1967 nós temos mais um conflito. Israel toma iniciativa dos ataques contra os países árabes vizinhos, vence muito rapidamente o conflito, Guerra dos 6 Dias, e amplia o seu território ocupando a região da Península do Sinai e a faixa de Gaza, ocupadas sobre o Egito, ocupação de território da Síria, as colinas de Golã, e territórios da Jordânia, a Cisjordânia, ocupando consequentemente toda a cidade de Jerusalém. Essas áreas são importantes. Importância da Península do Sinai, acesso ao Canal de Suez, vulnerabilizando o controle egípcio do Canal de Suez, né, dado o controle israelense sobre a Península do Sinai. Já as colinas do Golã e a Cisjordânia são importantes pelo recurso natural da região, água. Nessas regiões de climas áridos e semiáridos, o controle da água tem valor estratégico, de segurança, além de Jerusalém passar a ser integralmente ocupada por Israel. Destas regiões, nós vamos ter apenas a Península do Sinai devolvida para o Egito no Acordo de Camp David, mediado pelos Estados Unidos, levando o Egito a ser o primeiro país árabe a estabelecer um acordo de paz com Israel. As outras áreas continuam sob ocupação militar permanente ou esporádica ou episódica por Israel, e sendo, portanto, áreas litigiosas, áreas que estão sob conflito, áreas que não têm uma definição de soberania. Entretanto, esse cenário teve um leve avanço nos anos 1990. Era um contexto diferenciado frente aos anteriores. Primeira década após o fim da Guerra Fria, havia iniciativa de potências mundiais e dos Estados Unidos de estabilização das relações políticas nesta região, da pressão americana para os acordos entre o governo de Israel trabalhista e os palestinos, da Organização para a Libertação da Palestina. A criação, então, dos acordos de Oslo. Foi criada a Autoridade Palestina, um governo dos palestinos. O governo dos palestinos que tem eleições periódicas, que tem partidos políticos, que tem uma constituição, governo esse que passa a ter reconhecimento internacional por Estados Unidos, por Israel e por crescentemente outros países do mundo, inclusive o Brasil, tá? E mais um desdobramento territorial desses acordos de Oslo. Então, se há um governo dos palestinos, os palestinos passam então a exercer governança na região de Gaza, onde em 2005, numa ação unilateral, Israel retira todos os colonos que foram assentados na região, colonos israelenses assentados desde a guerra de 1967, viabilizando, portanto, um governo pleno palestino nessa região da faixa de Gaza. Mas notem bem, a faixa de Gaza é uma área paupérrima. A faixa de Gaza não tem recursos naturais, não tem uma importância estratégica dentro do contexto que está dado neste momento. Então, a área que não tem importância, Israel devolveu para os palestinos, mas a área que é importante, a Cisjordânia, não. Está marcado aqui permanência de tropas de Israel em um governo partilhado e eventual discussão sobre o Estatuto de Jerusalém. A reportagem da Al Jazeera nos mostra que a situação para os palestinos na Cisjordânia não é nada boa. Nós temos o nosso mapa A de controle da Autoridade Palestina, menos de 20% do território da Cisjordânia. Enquanto nós temos controle partilhado entre a Autoridade Palestina e a maior potência militar da região em 22% das áreas da Cisjordânia e 60% do território da Cisjordânia em ocupação de controle israelense. A área que é importante pelos recursos de água, a área que é importante devido à presença de Jerusalém, ficou, na verdade, sob controle de Israel. Entretanto, nós poderíamos pensar, é um primeiro acordo. A gente poderia ter o aprofundamento desses acordos de Oslo e a viabilização de a solução de dois estados com um estado palestino forte, sustentável, econômica, social e politicamente. Não foi, entretanto, o que aconteceu.
Porque em Israel nós tivemos a ascensão, como em tantos países do mundo ocidental, e aqui na América Latina também, da extrema-direita. Extrema-direita que era contrária aos acordos de Oslo, criando morosidade no avanço desses acordos. O palestino que vive na Cisjordânia, que vive na faixa de Gaza, não vê mudança no seu cotidiano mediante os acordos de Oslo, dada essa morosidade na sua implementação. O partido na autoridade palestina que criou os acordos de Oslo foi o Fatah. Vai perder cada vez mais legitimidade, capital político dentro da autoridade palestina frente ao partido de oposição, o Hamas, que vence as eleições presidenciais em meados dos anos 2000. Entretanto, o Fatah desrespeitou o processo eleitoral, desrespeitou a instituição eleições, não respeitou o resultado das urnas, não entregando o governo para o Hamas. O Hamas, entretanto, tem base mais forte na região da faixa de Gaza, de onde ele expulsou os representantes do Fatah, criando uma divisão político-territorial entre os palestinos, sendo que o Fatah passa a exercer um governo fantoche do ocidente de Israel na região da Cisjordânia e o Hamas um governo de fato dos palestinos na região da faixa de Gaza. Situação essa que não vai ser alterada até a atualidade, com os 60 episódios do ano passado que se desenrolam até a atualidade de ataques de Israel sobre a região de Gaza com o genocídio dessas populações de palestinos. Aí nós temos então um breve apanhado de alguns aspectos mais importantes relacionados às tensões entre Israel e Palestina que tem potencialidade para as provas de vestibular. Quem tiver alguma dúvida, algum problema, alguma crítica, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.